Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Todos nós somos importantes na reunião, nós sempre comentamos isso, principalmente na segunda parte. Vamos mentalizar os nossos lares também na segunda parte, pedir para que seja feita uma limpeza em nossas casas através dos emissários de Jesus. E mais uma vez, é sempre uma alegria para nós. A chuvinha, mas nós estamos aqui, né? Muito bom. Aí sempre lembro da minha mãe. Chuva não quebra osso. Ditado antigo, né? Então, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esse dia de estudo, para mais esse dia de doação. Então, nós vamos aqui mais uma vez, né? Dar sequência no livro dos médiuns. E o assunto hoje é um tanto quanto que interessante. Locais assombrados. O que será que nós vamos falar sobre locais assombrados? Muitas das vezes, né, nós somos cometidos pelo medo, pela insegurança, que pode acontecer alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa. Mas aí fica aquela pergunta no ar: vai acontecer mesmo? E Kardec, na sua forma de ver, vem nos mostrar que locais assombrados serão esclarecidos. O Espiritismo é muito bom por causa disso. Até mesmo em assuntos tão críticos, ele vem nos ensinar, ele vem nos educar. Locais assombrados. Será que existe? Então vamos lá. As manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença dos locais assombrados. Mas antes de mais nada, eu queria pedir licença, né, para falar um assunto tanto que complicado e simples. O local assombrado, que eu acredito ser o mais crítico, é a nossa consciência. A nossa consciência consegue transformar um local lindo num local assombrado. E muitas das vezes, quando nós avistamos uma assombração, foi o nosso cérebro que transformou aquilo que nós achávamos que era numa imaginação. Então, um dos maiores, talvez o maior local assombrado ainda é o nosso pensamento. É como se nós assistíssemos um filme de terror durante 2 horas. Assistiu o filme, 2 horas. E quando terminou aquele filme de terror, o seu quarto era no fim do corredor. Para você sair da sala, para chegar até no quarto, aquilo ali parecia que tinha uma eternidade. E o que era nesse exato momento? Tinha assombração pelo caminho? Ia aparecer alguma coisa? A nossa consciência estava naquele exato momento nos colocando à prova. Vou assustar o meu ser. E nós estamos sempre preparados para ver aquilo que nós queremos ver. Para vocês terem uma base, locais assombrados tem no Brasil inteiro. E o Espiritismo mostra que tudo isso é imaginação. Maravilhoso, né? Aqui está uma realidade, né? Um local assombrado, que nós podemos ver espíritos. Geralmente, à noite, era escuro, sombrio.
Mas isso nós vamos falar mais para frente. Veja como que o Espiritismo vem falar para nós. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou também às coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se a coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda empreitá-los e guardá-los. Eu queria pedir uma licença para falar só um negócio, mais um caso. Eu conheci uma pessoa que o vizinho dela era um avarento legítimo. Ele era um avarento que só pensava em guardar. Guardar, guardar, guardar. Ele era aquele rapaz que comia pão com mortandela para não gastar. Churrasco, então, só se fosse com lourinho. Porque senão, não tinha jeito. Mas, um belo dia, ele veio a falecer. O vizinho, sabendo dessa avareza dele, começou a investigar. E começou a pegar as correspondências que chegavam para ele. E descobriu que ele tinha uma verdadeira fortuna no banco. E tentou entrar em contato com a pessoa de um banco para ver se conseguiam retirar aquele dinheiro. Num belo dia, esse espírito se materializou e veio dar uma dura nessa pessoa que queria resgatar a sua fortuna. Ele não permitia que ninguém mexesse na sua fortuna, porque ele achava que ele ainda a utilizaria. Olha só para vocês verem, que coisa interessante. Chico Xavier. Um senhor, ele prometeu para o Chico Xavier, já contei essa história aqui, mas está dentro disso daqui, que se ele ganhasse na loteria, ele dava 20 conto para o Chico Xavier para ajudar o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ele ganhou 200 conto de réis. Era muito dinheiro, 200, era uma barbaridade o que ele ganhou. E aí ele sumiu de Pedro Leopoldo. Ele sumiu de Pedro Leopoldo e alguém encontrava com ele e falava, na hora do entusiasmo a gente promete. E é verdade, na hora do entusiasmo às vezes a gente promete e depois a gente não cumpre. Aí o que aconteceu? Quando o Chico Xavier via ele, que ele mudou de Pedro Leopoldo, ele escondia do Chico. E aí ele morreu. Ele ficou só 12 anos usando esse dinheiro. Tempo muito curto, né? Se a gente for ver, 70 anos é curto. Aí ele viveu 12 anos. E aí ele apareceu lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga em espírito. E falou para o Chico Xavier, eu vim trazer os 20 contos, que eu fiquei devendo. O Chico Xavier falou, não, meu filho, o seu dinheiro agora está na mão de outro já. Ele falou, de jeito nenhum, o dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. O Chico Xavier falou, não, meu filho, você agora já não pertence mais a esse mundo, você já está no plano espiritual. Então, olha só para vocês verem. O que a vida começa, a morte continua. Então, tudo que nós começarmos aqui, a morte vai continuar, depois que nós morrermos. Ele falou uma coisa aqui interessante, que normalmente está na nossa mente. Olha o que os espíritos inferiores fazem. Eles nos envolvem e, às vezes, um lugar que está tranquilo, está limpo, a gente começa a imaginar que ali tem coisa, porque nós recebemos interferência espiritual. O espírito passa para nós o medo. Quando eu tinha 14 anos, faz tempo, eu gostava muito de andar a cavalo. E um funcionário do meu pai, na época, ele gostava da filha de um fazendeiro. Ele namorava ela, só que ela não sabia, né? Então, mas ele namorava ela. E aí ele pediu para mim que eu fosse com ele lá na fazenda. E era mais ou menos uma distância como daqui em Campinas. A cavalo é uma boa distância. E nós saímos de madrugada. E nós chegamos lá e a moça não estava lá e começamos a conversar e almoçamos na casa de uma senhora. Eu sempre lembro dessa história. E quando a gente estava voltando, lá tinha um lugar que chamava Matão. Ali dizem que era assombrado. Muita gente viu assombração ali. Quando a gente chegou na porteira para entrar nesse lugar, o mato fechava em cima. Ficava só aquele funil. Aí ele chamava Realindo. Ele falou, Nourinho, eu estou com medo.
Você vai na frente. Eu falava, eu não vou na frente. E os animais percebem. Os animais perceberam que a gente estava com medo. E quando nós andamos um bom pedaço, estava uma lua muito clarinha, mas ali estava escuro. Nós vimos no nosso pensamento e na nossa visão, era um homem de pé. Ele falou, tem um homem lá, eu não passo. Eu falei, eu também não passo. Vamos voltar para trás. Ele falou, mas se nós voltar para trás, todo mundo vai saber que eu sou medroso. Eu era moleque, né? Mas ele era adulto, vai saber que sou medroso. E aí a menina não vai querer me namorar mais. Aí eu falei, então, o que nós vamos fazer? Vamos esperar. Às vezes vem alguém. Aí, de repente, vem vindo uma mulher com a carroça. Uma mulher sozinha, com a carroça. Ela passou tranquila. Quando ela chegou, nós paramos ela. Ele falou para ela, falou, dona, a senhora não viu lá um homem? Ela falou, não, ali alguém comeu um sanduíche de mortadela e jogou o papel. O papel está pendurado na árvore. A lua bate, parecia um homem. Olha o medo. E os animais refugaram, porque percebeu que nós estávamos com medo e não passaram. Então existe muito isso daí. Eu e o Roberto, a gente estava lembrando de Carioba. Quem aqui é do tempo que Carioba tinha um bambu que fechava a estrada de Carioba? O Wilson está aqui. Ali era assombrado. A turma tinha medo de passar ali de noite. E quando a gente está com medo, aí é que acontecem as coisas. Porque se a gente não tiver medo, a gente vai passar. A gente dá umas arrepiadas, mas passa. Quando a gente tem medo, aí o problema aumenta. E aumenta muito. Diz a lenda, eu sou desse tempo também, diz a lenda que alguns espíritos, eles conseguiam amarrar o bambu na altura da canela e o pessoal que ia transitar por ali caía no meio do bambuzal. Pode ser. Os espíritos errantes têm predileção por algum lugar, por alguns lugares. Trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos, já desapegados das coisas terrenas, preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Pode falar, pode comentar. Esse é um exemplo clássico, né? Eu até acredito que muitas vezes eles não sejam tão inferiores, mas eles preferem ficar em determinados locais, geralmente pelaquela palavrinha pequenininha chamada amor. Muitas vezes o amor fala mais alto e ele não quer evoluir, eu quero ficar com aquela pessoa que eu amo. Sim. Tem isso daí. Por isso que muitas vezes o marido morre, porque normalmente o homem sempre morre primeiro. A mulher fica viúva. E aí ele não quer deixar a mulher. Ele ama ela, mas ele começa a atrapalhar, principalmente se ela tiver sensibilidade. Tem um livro, gente, que todos deveriam ler. Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos ver forças viciadas e psicometria. Nós vamos ver lá que os espíritos, eles se apegam a objetos. Eles atravessam a rua, está narrado desse jeito, que eles atravessam a rua e chegam num museu. E ali naquele museu tem muitos objetos. E ali tem um relógio na parede e o André Luiz fica impressionado com o halo espiritual que tem no relógio. E aí ele consegue entrar em contato com a família que possuía o relógio. Eu já contei essa história aqui, é impressionante. Tudo que é relíquia, tudo que é coisa antiga, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a gente corre o risco de trazer a entidade para dentro da nossa casa. Se tiver algum médium dentro da casa, ele vai arcar com a presença do espírito. Que foi o que o João falou aqui. Muitas vezes os espíritos, eles fazem com que a gente tenha realmente medo. E realmente é difícil, não é fácil não. Mesmo a gente que estuda o espiritismo, que nós estamos no espiritismo há muito tempo, a gente sabe que isso aí impressiona muito e mexe muito com o nosso psiquismo. Então é muito interessante. Mas esse livro é o livro do Chico Xavier. Mais um caso que está pegado, né? Desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus espíritos? Claro,
que não, né? É. Um espírito pode ser pouco adiantado, sem que por isso seja mal. Não acontece o mesmo entre os homens? Eu quero contar uma história aqui que é verídica. Eu fui visitar um amigo meu e vizinho à casa dele encontrava-se a casa do pai dele, em que um irmão que separou da sua esposa começou a morar nessa casa. Aí ele me disse: você não quer conhecer a casa que era do meu pai? Eu falei: quero, porque eu conhecia muito o pai dele. E no fundo daquele terreno existia uma casa intacta de 2 cômodos, que vivera ali o seu pai. E eu cheguei e senti a presença dele. E ele pegou, naquele exato momento, tocou o telefone. E ele saiu de perto de mim e foi atender o telefone. Eu peguei e cumprimentei aquele senhor que fazia parte da minha infância. E naquele exato momento, né, parecia que o ar ficou mais leve. Alguma coisa diferente aconteceu. E quando ele regressou, ele começou a chorar. Eu falei: mas por que choras? Eu falei: nossa, eu sentia saudade enorme do meu pai. Parece até que ele estava aqui. Olha que maravilha. Estava impregnado, ele estava grudado numa casa antiga. E todas as vezes com que falava de derrubar aquela casa, ele se revoltava. De forma alguma. Isso daqui é o meu pai. Meu pai viveu aqui. Sim. Realmente ele estava ligado ali. Então, são coisas reais que acontecem. E aí, quem não tem muito entendimento, é uma assombração. Porque o espírito estava ali, ele estava assombrando quem chegava. Então, olha para vocês verem. O espiritismo vem esclarecendo tudo isso daí. Quando acontece... Eu morei em Barretos e morei em Morro Agudo. Então, ali tinha Ribeirão do Rosário, chamava. Perto da fazenda Lagoa das Vacas. Tem um irmão aqui que deve até ter conhecido esse Ribeirão lá. Ribeirão do Rosário. Caía no Rio Pardo. Ali, à noite, ninguém passava. Ninguém. Porque voltava para trás mesmo. Mesmo aqueles caras que eram valentão, eles voltavam para trás. Tinha entidade ali. Aí apareceu lá uma senhora, uma velhinha. Ela foi lá, fez oração, pediu ajuda. Ela fazia reuniões na casa dela naquela época. E acabou o problema. Tinha um homem lá que tinha uma venda, ele fechou a venda, porque não conseguia vender nada. E depois de tudo isso daí, voltou a ter movimento e tudo. À noite ninguém passava lá. E um vai falando para o outro, e aí aumenta mais o medo ainda. Eu queria dar um exemplo. Como você pode ver nessa foto aqui, ó, tem uma senhora sentada numa cadeira e no imóvel. A experiência é assim: tinha-se um imóvel para vender e estava em 3, 4, 5 imobiliárias para vender. E ninguém visitava aquela casa para venda. Porque ali existia o dono da casa e ele conseguia neutralizar todas aquelas placas que ali estavam, conseguia fazer com que as pessoas se desinteressassem para fazer aquela aquisição. Olha que maravilha. E só depois dele ter sido encaminhado, depois que ele foi encaminhado e dado a mensagem do que ele queria que fosse feito, a espiritualidade se encaminhou de ajudar e tudo correu da mais perfeita ordem. Isso é a maravilha do espiritismo. Eu comprei uma chácara no Amazonas quando eu mudei para lá e nós não conseguimos, e eu fiz a casa, eu levei o material tudo do Bandini. Foi uma das coisas mais erradas que eu fiz em termos materiais, mas vingou porque nós abrimos uma instituição espírita lá. Então vingou por isso.
Aí o que acontecia? Nós não conseguíamos. Gente, eu vou falar para vocês, porque nós estamos falando da nossa vida. A vida minha e da minha mulher virou um inferno. E a gente sempre combinou bem, porque eu sempre obedeci ela. Então, sempre combinamos muito bem, tá? Mas virou um inferno que não tinha jeito. E olha só, eu tenho 2 médiuns dentro de casa. Um filho e uma filha. E à noite tinha um pomar que era a coisa mais linda. Todo mundo admirava a chácara. À noite eu saía na porta da cozinha, fiz uma casa bem avarandada, bem ampla. Eu saía e eu via os espíritos. Aí eu comecei a investigar o local. Aquele local lá pertenceu a um matador de aluguel. E tinha 2 poços lá, tapado. Então, provavelmente, embaixo daqueles poços, tinha algum esqueleto, alguma coisa. Os espíritos ficavam ali. E aí eu mudei numa casinha pequenininha de tábua, 4 cômodos, bem pequenininha, e nós ficamos felizes, eu com a minha mulher. Mudou tudo aquele clima. Então, às vezes, é uma mansão, mas tem interferência espiritual. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas, tem algum fundamento? Claro que não. Né? Os espíritos vão a esses lugares como em toda parte, mas a imaginação é tocada pelo aspecto macabro de alguns lugares e atribui aos espíritos efeitos, na maioria das vezes, muito naturais. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, que acabou de falar, o grunhido de um animal, o sopro do vento por um gemido? Os espíritos gostam da presença e por isso preferem os lugares habitados aos abandonados. Porque o lugar habitado tem os médiuns, onde eles conseguem interferir. Porque para agir na matéria, o espírito precisa da matéria. Ele precisa do médium. Então ele usa o médium. Se ele é um espírito atrasado, que nem sempre inferior está falando aqui, ele vai causar o quê? Dissensão, discórdia. Isso acontece muito nos lares. Nós precisamos ficar muito atentos quanto a isso. Às vezes uma discussão inútil, coisa mínima, coisa insignificante, ela vai tomando proporção. E quando a gente vê, está todo mundo brigando. E aí o Divaldo fala uma coisa muito interessante, onde todos gritam e todos brigam, ninguém tem razão, todo mundo está errado. Então a gente precisa analisar. Quando nós começamos a ver as coisas espirituais e analisar as coisas espirituais, quando um começou a gritar, todos ficam quietos, deixa ele gritar sozinho, porque ele vai cansar. Então olha para vocês verem, tudo isso é sabedoria que a doutrina espírita traz para nós. Mas muitas vezes quando a gente vê, a gente já está envolvido. E tem muitos espíritos. Eu já vi isso daí muitas vezes, que às vezes tem uma discussão e eu vejo as entidades. Eu estou falando para vocês com conhecimento de causa. Isso acontece até comigo, dentro de casa. Aí eu acordo e falo, pera um pouquinho. Isso não pode acontecer. E aí, os espíritos são inteligentes. Quando a gente vê eles saem fora. Mas enquanto a gente não está vendo, eles vão fomentando a discórdia. Só lembrando que o espírito que gosta muito de ruínas, né? São aqueles espíritos que gostam da solidão, gostam de ficar sozinho. Isso daí, para aqueles espíritos que gostam disso, vai ficar obscuro, vivendo sozinho. E quando esse tipo de espírito consegue ir para o umbral? Ali ele vai estar sozinho, nas ruínas e ainda sofrendo. Incrível. Entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamentos dos espíritos, deve haver antissociáveis entre eles, que podem preferir a solidão, como nós falamos. Por isso eu não respondi à pergunta de maneira absoluta. Disse que podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. É evidente que os que se mantêm afastados é porque isto lhes agrada, mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos, pois o certo é que eles
se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. Muito bem. A cidade é mais atrativo, né? Sim. Sim. Dá para fazer bastante coisa boa, mas também dá para fazer bastante coisa mal, né? Sim. Vai depender do espírito. Depender. Essa aqui é a foto, né? Que ele fala. Aqui. Ele não quer viver. Alguns vivem nos bosques, né? Isolados. Mas a maior parte, olha o atrativo que tem. Como pode ver nessa foto, né? O atrativo que ele tem aqui, ó, na cidade. Quanta coisa ele vai ver ali. E ele automaticamente ele prefere. Sim. Só para a semana que vem, ó. Qual a origem da crença em lugares assombrados? Qual crença? Na época eu era moleque, eu sofria pra caramba. O Kardec, ele é muito inteligente, ele faz umas perguntas interessantes. Mas vocês viram que diminuiu muito isso daí. Quando eu era menino, faz muito tempo, a gente via muita coisa, sentia muita coisa, sentia inclusive cheiro. E hoje não, hoje diminui muito, porque tem muitas igrejas evangélicas, tem movimentos na igreja católica, tem muitos centros espíritas. Então esses espíritos são ajudados, são esclarecidos e são encaminhados. Nós vamos passar para a segunda parte. Cada um faz seu pedido mental. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, tá? Para que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Então, gente, mas como que nós podemos resolver isso? Não tendo medo, e quando o medo vier, a gente fazer oração e pedir ajuda espiritual. Nenhuma entidade consegue nos derrubar quando a gente tem Jesus conosco. Então a gente pode até temer, porque é uma coisa ainda desconhecida. Nós temos interferências espirituais em nossas casas, todos nós. Aí nós temos que analisar e entender que nós estamos cercados por entidades. Basta a gente ligar com Jesus que a gente consegue neutralizar o pensamento negativo deles. Esse é um exercício que a gente deve fazer principalmente quando tiver alguma discórdia dentro de casa. Tem qualquer coisa que não está dando certo, que não está legal, vamos parar. O ideal seria até fazer uma oração nesse momento, mas muitas vezes está exaltado os ânimos e não tem como fazer nada. Mas tem como a gente se calar, e aquele que tiver mais um pouco de sensibilidade, que sente mais, mentalizar Jesus e pedir. E aí nós vamos nos ajustando. Porque a família é a célula mais sagrada que tem na sociedade. O Emmanuel fala isso no livro Vida e Sexo. Então, é dentro da família que nós temos as coisas para se ajustarem. Todos nós. Senão não existia família. Então existe a família justamente para a gente se ajustar. E existem essas interferências espirituais. Predileção de certas entidades por certos locais dentro da nossa casa. Mas é ali naquele lugar que nós vamos fazer oração e insistir. Nós só vamos resolver um problema enfrentando o problema. Nós não podemos fugir do problema. Então, fica aí o recado para nós. Acho que todos sentiram hoje. Acho que todos sentiram. Porque a reunião de hoje nós tivemos N socorro. O tanto de entidade que foi levada hoje aqui, que foi socorrida, justamente por causa do assunto. E nós vamos ver isso num livro de Humberto de Campos também, que a pessoa ele guardou bastante dinheiro e ele enterrou. Ouro, tudo, ele enterrou numa caverna. Ele reencarnou como ele era mendigo. Ele ia na cidade pedir as coisas e vinha e dormia na caverna. E ele morreu na caverna. Quando eles falaram, não vamos levar ele para a cidade, vamos enterrar ele aqui mesmo. Quando pegaram ele, já estava só o esqueleto. Quando foram enterrar ele, a hora que eles furaram o buraco, acharam o tesouro. Ele vinha dormir em cima do tesouro. Olha para vocês verem como tem as coisas. Tem um outro livro que chama Trajetória de uma Alma. Fantástico o livro. Nós vamos ver 5 encarnações do mesmo espírito. Ele era dono do castelo na primeira. E as outras, quem quiser, lê o livro. O livro é muito bom. Muito bom, gente. É o espiritismo mostrando para nós, né? E muitas vezes, às vezes até algum encarnado assombra a gente, né? Aí o meu amigo ali, que eles moraram na Lagoa das Vacas, ele estava contando para mim que
o cunhado dele estava com medo na casa, né? Esprantou a abóbora e as abóboras subiu na casa. Porque subia, casa de madeira, né? Subiu. E aí escutaram roer, e o cunhado dele com medo. Aí agora que chegaram, era um burro roendo a abóbora, comendo a abóbora. Então muita gente fica com medo e não tem nada disso. É porque a gente corre às vezes. Quantas pessoas correm de coisas que não é assombração, mas tem assombração. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.